Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, eu, Rose Gomes, mais uma vez aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Essa semana eu quero falar sobre relacionamento, tá bom? Foi o que Deus colocou no meu coração e também já tinha algumas pessoas me pedindo sobre esse tema. É claro que eu não sei todas as coisas, na verdade, eu tô aqui no mundo aprendendo junto com vocês. Isso que é a grande essência da vida, né? Estarmos aqui crescendo, desenvolvendo a cada dia. E eu tenho buscado conhecimento na palavra do Senhor. Aqui está a palavra, né? Sempre comigo. Agora pela manhã já meditei, já fiz meu devocional. Buscando sempre o conhecimento na palavra. É aqui que está o X da questão. Às vezes sofremos tanto, olha o que diz a palavra do Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo porque não temos conhecimento. Isso aconteceu comigo. Eu passei vários anos da minha vida sofrendo. Até hoje tem requisitos na minha vida aí da religiosidade que eu vivi. Tem situações que eu tenho passado por coisas que aconteceram, que tem as consequências. E assim é a vida, nós temos que buscar conhecimento em todas as áreas. Eu espero que vocês relevem, tá? Tem uns barulhos externos, porque tá tendo uma obra aqui pertinho de casa, acho que aqui na rua. Mas eu coloquei no meu coração que nada ia me impedir de fazer a obra do Senhor. Eu tenho colocado um propósito no meu coração e assim vou cumprir, tá? Estou aqui em oração, estou buscando, porque a gente sabe que o inimigo se levanta, porque essas palavras, ela traz transformação nas vidas, tá? E não é porque eu estou falando, não. É porque está aqui, gente. Não é nada inventado por mim, está na palavra do Senhor. E por muitos anos eu sofri dentro de uma igreja, servindo ao Senhor desde quando eu nasci, né? Meus pais eram cristãos, já falei para vocês aí. Meu pai servia ao Senhor, era um homem de Deus, conhecia a palavra. Ele orava, ele expulsava demônios de outras pessoas, mas ele não conseguia entender que nós estávamos ali sob maldição, tá? Nós vivíamos uma vida de miséria muito grande, um sofrimento muito grande. Só Deus sabe o que nós passamos, né? Na minha infância, na minha adolescência. A vida do meu pai foi uma vida muito sofrida, da minha mãe também. Minha mãe hoje carrega essas consequências, né? Daquela vida triste que nós vivemos. E é isso, gente. Cada um tem sua história, né? Cada um tem o seu particular com Deus. Mas houve um momento na minha vida que eu comecei a olhar para aquela situação e falar, não, está certo, o que está acontecendo? Se eu vou na igreja todo dia, se eu sirvo ao Senhor desde quando eu nasci, por que minha vida é tão destruída? Em todas as áreas, vida sentimental, vida financeira, né? A única área que, graças a Deus, sempre foi uma bênção na minha vida é a saúde. Deus me deu muita saúde e isso é algo que não se compra com o dinheiro dessa terra, né? Com todo o dinheiro do mundo não dá para pagar essa bênção da saúde. Então, essa é a área que o Senhor nunca deixou que Satanás tocasse. Tenho muita saúde, não só a mim, como meus filhos, minha família, né? Passamos por alguma diversidade, como qualquer outro ser humano, né? Porque somos humanos, gente, nós não somos espíritos, somos seres humanos. Mas eu colocando na balança, eu posso agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado muito de mim e dos meus, tá? Alguma situação que passamos, que nem minha mãe, ela teve um câncer e o médico deu o diagnóstico para ela que era de morte, não tinha o que fazer. O Senhor falou que Ele era conosco, que a última palavra era dele e assim Deus abençoou. Minha mãe está aqui para a honra e glória do nome do Senhor, tá? E eu não sei quanto tempo ela vai ficar, porque cada um de nós temos o nosso tempo limite aqui na Terra, né? Mas por enquanto eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, tem abençoado demais a nossa família. Ela caiu, né? Já deixei aqui também, quebrou o fêmur. Ela poderia estar agora numa cama, mas está aí andando para todo lado. Uma saúde de ferro, sabe? Eu fico besta de ver como Deus tem cuidado da minha mãe. Mesmo com toda essa situação, minha mãe sempre foi muito temente ao Senhor, sempre esteve na igreja buscando o Senhor, mesmo talvez sem saber algumas coisas assim nessa parte de quebra de maldição, essas coisas que a gente vive, né? Que nós temos que saber que existe. Mas ela sempre teve o coração na presença do Senhor. E o Senhor nos olha isso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, né? Nós não temos as bênçãos do Senhor porque merecemos. É pela graça do Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos lá. Voltando a falar sobre isso, foi quando eu comecei a buscar no Senhor, para que o Senhor abrisse a minha visão. Para que o Senhor me mostrasse o que estava errado. E na minha vida, Deus mostrou que era algo espiritual também, tá? Por isso eu tenho trago para vocês aqui. Mas eu não quero colocar para vocês algo que vocês fiquem aí amedrontados, com medo. Ai meu Deus, será que é o diabo? Será que... Não, não é isso, gente. É para que você abra a sua visão. Como você vai detectar se pode ter algo espiritual na sua vida? Você vai observar que você sempre está vivendo o mesmo ciclo, tá? Passa ano, entra ano e você não sai daquela situação. Foi assim comigo. Na vida financeira,
todo ano aquela situação de miséria, aquela escassez. Uma hora eu estava desempregada, entrava numa empresa, trabalhava um ano, 2 anos, era mandada embora. Aí vinha novamente toda aquela situação de acúmulo de dívidas. E aí começava a orar, começava a pedir ao Senhor, o Senhor abriu uma porta, aí começava a acertar tudo direitinho, quando estava colocando tudo no lugar, alguém, né, o meu esposo ficava desempregado, aí começava a acumular de novo dívidas, isso já na parte adulta, né? Então, sempre da mesma forma. Recebi um dinheiro a mais, às vezes, por exemplo, um PIS. Eu vi as pessoas falando, vai receber meu PIS, vou comprar um fogão, vou comprar roupa, vou viajar. E o dinheiro que eu recebia, lá vinha um PIS para mim, um dinheirinho a mais, era para quê? Para pagar dívidas acumuladas. Recebia uma férias, as pessoas, eu vou viajar, eu vou comprar tal coisa, vou mudar tal coisa. Para que eram minhas férias? Para pagar dívidas acumuladas. Eu vivia em dívidas, e não era porque, não, é porque ela não tinha sabedoria, ela vivia viajando, ela vivia comprando roupas melhores, sapatos bons, nada disso. É uma miséria tão grande que a gente não consegue entender, sabe? Então, eu falava, gente, o dinheiro vinha para minhas mãos e caía assim, ó, saía. Então, algumas vezes eu tentava ser dizimista e não conseguia, sabe? Começava, não, esse mês eu vou dar o dízimo, ia acontecer alguma coisa, alguém ficava doente, o gás acabava, sempre acontecia alguma coisa. Então você via ali algo espiritual, algo terrível, gente, é só quem passa que sabe. As coisas quebrando dentro de casa, miséria, miséria. A vida sentimental destruída, tudo destruído. Então foi quando eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor mostrasse o que estava acontecendo. E quando eu primeiro me revoltei contra Deus, porque as pessoas diziam que era Deus me provando. E aí eu comecei a falar, Deus, mas desde quando eu nasci, minha mãe falava isso, mãe, por que essa luta na nossa vida aqui Deus está nos provando? E eu cresci com Deus nos provando. Depois eu fiquei adolescente, Deus continuava nos provando. Depois eu fiquei adulta e Deus continuava me provando. Eu falei, Deus, que provação é essa? O que o Senhor quer provar? Por que você está fazendo isso comigo? Aí eu comecei a me revoltar contra Deus. Porque só desse jeito aí eu via na igreja que Deus ele castiga, que Deus pesa a mão, que tudo que você vai fazer tem que ser assim, porque senão Deus pesa a mão, Deus cobra. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu vi o povo do mundo tão tranquilo, né? Que aí você começa a pensar, então não vale a pena servir a Deus? O povo do mundo é mais feliz que eu? Então eu comecei a orar, comecei a buscar no Senhor. O que está acontecendo, Deus? Por que o Senhor faz isso comigo? O que o Senhor está querendo provar? E aí vem claramente o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Foi isso que Jesus falou. Aí eu falei, opa, calma aí. Aí veio outra palavra. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Aí eu falei, meu Deus, então quem está trabalhando na minha vida é Satanás? Aí o Senhor falou, sim. Aí eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Aí eu já fiquei revoltada porque era Satanás agindo na minha vida, sendo que eu era cristã, sendo que eu ia na igreja todo dia. E aí Deus começa a me mostrar que Satanás não quer nem saber se você vai na igreja todo dia. O que ele quer saber é se você tem uma vida na presença do Senhor. Se você fecha todas as brechas, se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, se você sabe quem é o Deus que você serve. Aí ele vai te respeitar. Aí você vai ter autoridade em nome de Jesus para expulsar esse demônio da sua vida. E assim eu comecei a entender esse mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós vamos lá. Eu não quero que vocês pensem que eu sou contra a igreja, tá, gente? Mas nós precisamos entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é só marcar um dia na igreja, na semana, e vai na segunda, vai no domingo, vai na quarta. Não. Eu vou lá cumprir um ritual como se tivesse uma empresa. Nós não chegamos na nossa empresa, vamos trabalhar, chegamos lá, antigamente era crachá, agora a gente bate o dedo. Então você chega lá, bate seu ponto, pronto, já cheguei, já entrei, já cumpri minha obrigação e agora estou indo embora. E aí, ali a empresa fala, legal, você chegou aqui, cumpriu a sua obrigação, tá certinho. Não, com Deus não é assim. Nem com o mundo espiritual, com Satanás. Não, ela foi lá na igreja no domingo, você foi lá na igreja fazer o quê? Às vezes nós vamos na igreja porque falaram que não pode faltar, eu ia na igreja porque se eu faltasse as pessoas ficavam falando lá no púlpito, jogando indireta para mim. Então, para eu não ter esse tipo de coisa, eu não posso faltar, eu tenho que ir. E às vezes estava dentro da igreja com a vida toda destruída, sem entender o que estava acontecendo, e as pessoas cantando, eu olhando aquela situação, pensando, gente, me ajuda, minha vida está destruída. Meu casamento destruído, minha vida financeira destruída, o que eu faço? E as pessoas não sabiam, elas falavam para mim, é Deus te provando, mas provando o quê? Por que Deus está provando isso? Por que Deus fez isso comigo? Talvez algum pecado que você tá cometendo. Aí eu ficava desesperada. Mas que pecado? Não estou fazendo nenhum pecado no que diz respeito a alguma coisa que pudesse fazer com que Satanás destruísse a minha vida. Eu era pecadora como qualquer outra pessoa. E continuo sendo pecadora, como você também que está aí do outro lado.
Nós temos que todo dia estar pedindo ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelo nosso pecado. Nós seremos salvos, nós seremos libertos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, mas não porque merecemos. Então todo dia é uma luta contra a nossa carne. Mas naquele momento eu estava andando no caminho do Senhor. Eu não estava me prostituindo, roubando, mentindo, enganando, fazendo coisas que pudessem dar essa brecha para Satanás trabalhar na minha vida. Então eu não conseguia entender. E aí o Senhor começa a revelar, eu começo a buscar o Senhor e Ele começa a mostrar o mundo espiritual. E eu comecei a ver coisas terríveis dentro de casa, demônios dentro de casa. Eu comecei a ver coisas assim que eu nem vou ficar falando muito aqui porque às vezes as pessoas nem acreditam. E o que eu posso te dizer para você? Que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é muito mais real do que o que você está vendo que é físico. Mas nós acreditamos naquilo que nós vemos. Nossa visão é limitada. Então eu acredito no que eu estou vendo, eu acredito no que eu estou palpando, não é? Mas o mundo espiritual que nós não vemos, nós temos que estar sensível espiritualmente para sentir isso. Então como que você adquire a situação? Buscando ao Senhor. Eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui sobre ainda a vida sentimental, mas o Senhor falou comigo que para você vencer na sua vida sentimental, espiritual, financeira, seja qual for, você precisa ir na raiz do problema, tá bom? Então você precisa identificar se o que você está passando é uma coisa cotidiana, gente, porque a palavra do Senhor também diz, Jesus falou o quê? Que no mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci. Então algumas vezes você vai passar por situações, dificuldades, tribulações que são passíveis de nós, que são normais para nós humanos, tá? Tanto que serve ao Senhor como quem não serve, né? Quando chove, chove para quem serve a Deus e para quem não serve. Tem o sol para quem serve a Deus e para quem não serve. Tem as situações da vida, os percalços da vida, os obstáculos da vida, para quem serve ao Senhor e para quem não serve. A diferença é que com o Senhor é mais fácil. Você tem Deus ali contigo, te ajudando, te fortalecendo, e você consegue vencer essas batalhas, tá bom? Mas você precisa entender o que é espiritual e o que não é. Então, de repente, você está trabalhando e ficou desempregado. Normal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com quem serve a Deus e com quem não serve, tá? Você está aí buscando o Senhor, tem uma vida na presença do Pai e ficou doente, ou alguém da sua família ficou doente, alguém morreu. Aconteceu uma situação, sei lá, você é casada, seu marido ou sua esposa pecaram, né? Te traiu, foi embora. Isso pode acontecer. São coisas que nós humanos podemos passar. Agora nós precisamos entender uma coisa. É só desgraça que acontece na sua vida? Nada dá certo, tudo dá errado, tudo onde você coloca a mão não flui? Então alguma coisa está errada. Se você serve a Deus, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos servir ao Senhor e viver os milagres do Senhor, sim. Porque Ele tem essas promessas para nós. Olha, gente, o barulho tá difícil. Eu vou tentar ir mais rápido possível para terminar esse vídeo, porque fica esse barulho aí, tá tendo uma obra aqui na rua, tá? Então você precisa entender isso. Quando eu trago essa mensagem para você, é para você agora analisar a sua vida, entender o que você está passando. Se o que você está passando é algo cotidiano, você não consegue sair disso, já tem anos que você vive essa situação. Você olha para sua família e começa a ver, meu avô passou por isso, minha avó passou por isso, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, eu tenho primos meus que passaram por isso, ou seja, essa situação está dentro da minha família, então há sim uma maldição hereditária. Tem pessoas que dizem que não existe mais isso, existe sim. O Senhor Jesus levou sobre ele todas as maldições, as enfermidades, as dores, o nosso pecado, né? Então a palavra diz isso, está na palavra do Senhor. Mas também diz que nós temos que tomar posse daquilo que é nosso por direito. Então o Senhor já levou, já está nas mãos do Senhor a bênção nossa. E nós temos que tomar posse disso. Então não é só cumprir rituais, não é vou na igreja hoje e volto, vou lá e volto e vou tendo uma vida de qualquer jeito, não lê a palavra, não ora, não jejua, não conhece quem é Deus, não conhece quem é Satanás, que é o nosso inimigo. Nós temos que saber quem é Satanás, como que ele age, como que ele trabalha. Um povo, quando um exército vai para uma guerra, ele se prepara, ele avalia qual é as armas do seu inimigo, como esse inimigo trabalha, como que é que eles vêm contra eles. Ele analisa todos os pontos fortes e os pontos fracos. E aí se prepara para a guerra e vai para a guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. A guerra não cessou, não. Só vai cessar quando Jesus vir e dar o ponto final nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual que estamos vivendo ainda. Então, nesse momento, nós ainda estamos em luta, nós estamos em guerra. Nós não podemos parar. Para vencer, nós precisamos entender que precisamos nos armar. E quais são as armas espirituais nossas?
É oração, é jejum, é ler a palavra, é conhecer quem é Deus, é usar essas armas espirituais que nós temos, para que nós possamos vencer todas essas situações. Então, eu vou deixar para você uma mensagem que está aqui, ó, Mateus 17, eu já até li sobre ela, mas eu vou ler novamente, pois fez a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Então, olha só que Jesus ficou indignado com essa situação. O menino estava ali possesso de demônio, foi levado até os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar. E o Senhor Jesus fala isso: ó geração incrédula, geração perversa, até quando estarei no meio de vós? Estava ali ensinando a palavra, estava ali fazendo um milagre, estava ali mostrando como que tinha autoridade sobre Satanás, e os discípulos naquele momento não conseguiram expulsar aqueles demônios. E isso acontece conosco. O Senhor Jesus vai olhar para nós e dizer a mesma coisa: ó geração perversa, ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? E aqui diz assim, ó, até quando vós sofrereis? Nós ficamos sofrendo por algo que nós já vencemos em Cristo Jesus. Nós ficamos sofrendo porque não tomamos posse daquilo que é nosso por direito. Então o Senhor Jesus não quer isso para nós. Para isso ele veio na terra, nos ensinou, para isso está aqui tudo na palavra registrada, para que nós possamos tomar posse da bênção do Senhor. Então não vamos ser só apenas religiosos, não vamos ser só cumpridores de rituais, gospel, como eu digo, sabe? Vamos começar a colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas. Tem aqui o finalzinho, no versículo 21, diz assim, ó, porque aí os discípulos começam a perguntar por que deixa eu ler, versículo 18, eu vou continuar. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta caça não se espere senão por meio de oração e jejum. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Foi por causa da pequena fé. Então muitas vezes é isso, gente. Nós estamos sofrendo porque não temos fé. Nós estamos sofrendo porque não acreditamos. Nós estamos sofrendo porque acreditamos no que os outros falam. Não, isso daí não existe. Não, isso daí são coisas que inventam. Não, depois que você vai na igreja, depois que você aceitou Jesus, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E não é o que está escrito na palavra, nós temos uma luta. A palavra falou que nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestade. Entende? Então é isso, é por isso que nós sofremos, porque nós vamos na igreja, nós somos religiosos, nós cumprimos rituais, mas não vivemos a verdadeira palavra de Jesus. A palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não estamos vivendo a libertação em Cristo Jesus, é porque não conhecemos a verdade. Então está toda a resposta aqui. Às vezes nós ficamos: ai meu Deus, eu não estou entendendo, por que eu estou passando por isso? A resposta está aqui, ó, na palavra. Então começa a buscar o Senhor. Eu falando sobre relacionamento, mas o Senhor falou comigo hoje. Precisa ir na raiz do problema, tá? Então às vezes, é claro, tem várias outras coisas que o que cabe a nós temos que fazer, como eu tenho ensinado para vocês. Eu falei aí no último vídeo em relação à mulher se cuidar, a mulher entender qual é o seu lugar, qual é o seu papel no relacionamento, olhar para você, para dentro de você, ver o que está faltando, ver o que precisa ser mudado, deixar o orgulho de lado, sabe? Até mesmo se você já estiver no relacionamento, deixar o orgulho de lado, deixar de querer, não, eu tenho razão, eu que sei, não. Muitas vezes é muito melhor você ser feliz do que ter razão. Então você precisa ter toda essa sabedoria de pedir a Deus essa graça. Busca o Senhor, Ele tem isso para te dar, Ele quer mudar a sua história, mas nós precisamos chegar a Ele. A palavra do Senhor: chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Vamos chegar ao Senhor com humildade, falando o que nós estamos sentindo, falando o que estamos passando, as dúvidas que nós temos, Ele vai esclarecer para você. Entende? Às vezes você fala: Deus, o que eu estou passando aqui é o Senhor me provando, porque às vezes tem provas que o Senhor nos permite passar. Tem deserto que o Senhor nos permite passar, porque nesse deserto Deus está te moldando. Nesse deserto, Deus está trabalhando na sua vida. E quando passa esse momento da aprovação, a aprovação é um limite, gente. Não é a vida toda. Nós temos Jó, nós temos tudo na palavra. Jó passou por provação. E segundo os estudos, foram de 8 a 9 meses aquele sofrimento de Jó.
Então Jó não nasceu e ficou sendo provado, a vida toda de Jó sendo provado, passando por tudo aquilo, a vida inteira dele. Não, ele teve momentos bons, né? Onde ele é um homem fiel a Deus, um homem temente, um homem rico, um homem próspero. E Satanás olhou aquilo e foi até Deus e disse, é claro, se abençoa ele, por isso que ele é desse jeito. E Deus falou, então vai lá, toca em tudo que Jó tem. Para Satanás ver como Jó era fiel a ele. Mas você não vai tocar na vida dele. Na vida dele você não toca. Entende? Então Deus permitiu. E foi um período. E depois, se você não leu a vida de Jó, leia aí na palavra para você entender. Após esse período, Deus reverte a situação de Jó. Deus muda o cativeiro de Jó. E Deus dá para Jó tudo em dobro o que ele tinha perdido. Então isso é provação. Entende? Você passar um tempo no deserto, passar um tempo de provações, porque Deus está te moldando. Às vezes Deus tem uma missão, Deus tem uma obra na sua vida, Ele precisa te lapidar. E é dessa maneira que Deus trabalha. Com cada um Deus faz de uma forma. Agora, você nasceu, cresceu, já está adulto e a vida sempre foi de prova, não é provação. Isso é Satanás trabalhando na sua vida. Não tenho sombra de dúvida sobre isso. Então você peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, lute com as armas espirituais e vença, porque Deus tem para você muitas bênçãos. As bênçãos são retidas. Nós temos, olha, se eu for falar, vou ficar falando muito aqui, ó. Daniel se propõe a orar e jejuar durante 21 dias sobre uma bênção que ele estava precisando, e no primeiro dia Deus respondeu. Mas Satanás ficou lá segurando a bênção. O anjo veio com a bênção nas mãos e Satanás ficou segurando. Para você, gente, eu não tenho noção de quem é Satanás. Não é para você ter medo de Satanás, mas você precisa entender quem ele é, como ele trabalha, ele é astuto. Entende? Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você tá aí dormindo, tá, não, vou na igreja de volta, Satanás, opa, ela não conhece Jesus, ela não conhece quem é o Deus que ela serve. Ela não coloca em prática a palavra de Deus. Olha, tem uma brecha aqui, eu vou entrar e vou destruir. Ele faz isso, eu vivi isso na minha vida. Eu era religiosa, eu ia na igreja todo dia, mas Satanás não queria nem saber. Ele entrou na minha vida e destruiu. Por quê? Porque eu não sabia, não tinha sabedoria, eu não tinha entendimento nenhum. E eu fui destruída. Eu passei um processo muito difícil na minha vida. Então é isso, gente. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que você abra o coração, Deus quer mudar a sua história. Parece que não essa palavra, mas ela falou que ia falar sobre relacionamento, estou falando sobre relacionamento, estou falando sobre relacionamento, sobre saúde, sobre vida espiritual, sobre vida financeira. Todas as áreas da nossa vida, Deus quer trabalhar, Deus quer mudar a nossa história, tá? Deus quer que você tenha uma vida abundante, sim. Se te ensinaram que não, porque Jesus ele sofreu, Jesus era pobre, gente, nada disso. O Senhor Jesus tinha uma missão. Ele veio para a terra com uma missão para nos trazer a salvação eterna, tá? Para nos ligar novamente, dar-nos direito a falar com o Pai. Hoje eu não preciso pedir para o sacerdote fazer um sacrifício para mim. Hoje eu não preciso ficar pedindo para o sacerdote falar com Deus. Eu ajoelho no meu quarto e falo com Deus. A palavra só fala isso para nós, ajoelha no teu quarto e fala com Deus, fecha a sua porta e abre o seu coração e conta toda a sua dor para Ele. Às vezes nós falamos com quem? Com o irmão, com a irmã, com a amiga, com o amigo. Falamos com todo mundo, reclamamos, murmuramos, mas não temos coragem de ajoelhar no quarto e falar com Deus, contar para Ele a sua dor e ser sincero naquilo que você está sentindo. Às vezes eu lembro que, eu já falei isso, eu pensava que tinha que fazer uma oração mirabolante, não, é uma oração simples. Nós temos um exemplo aí da oração do Pai Nosso, já é um exemplo para nós ali como falar com Deus. Comece agradecendo ao Senhor, comece louvando ao Senhor, mesmo na dificuldade. Começa exaltando, mostrando para Ele que você o ama, independente se a sua vida está boa ou se a sua vida está ruim. Independente do que você esteja passando, você ama Deus sobre todas as coisas. E depois começa a contar o que você está passando. Começa a pedir ao Senhor, pedir, dar-se-vos-á, a palavra diz. E Deus vai mudar a sua história. Amém? É isso, gente. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.